Graça e paz, glórias a Deus. Estamos mais uma vez na presença do Senhor. São 9 horas e 59 minutos. Na verdade, já são 59 minutos. Estamos dando início a mais uma Libertar Live nesta noite fria de quinta-feira. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem uma palavra, tem algo maravilhoso para a tua vida, em nome de Jesus. Mas antes, como sempre, eu quero, antes de entrarmos na nossa palavra, estamos dando continuidade hoje, inclusive, é o nosso encerramento, né? Nós estaremos hoje tratando e ministrando sobre Provérbios, capítulo 8, do verso 1 ao 21. Aliás, é o penúltimo, né? Que eu vou dividir a ministração em duas partes. Hoje até o versículo 21 e quinta-feira que vem do 21 até o 35, que é o final do 21 ao 36, não é 35 não, 36, que é o término aí do capítulo 8. Mas hoje vai do 1 ao 21. Deixa eu te convidar a conhecer a comunidade evangélica Libertar, a igreja a qual o Senhor nos colocou à frente, a minha esposa, a pastora André Fernandes, há 2 anos, mas que já havia nascido no coração de Deus há bastante tempo. Nós sabíamos do que o Espírito Santo de Deus tinha para as nossas vidas, o Senhor já tinha nos dito através de profecia, mas tudo é no tempo certo, né? Tudo é no momento certo. Quando o Espírito Santo falou, pode ir, que eu estou na frente, que eu não deixarei faltar nada, aí nós tomamos a decisão e graças a Deus estamos aí há 2 anos à frente desse ministério e crendo que muitas coisas maravilhosas ainda estão por vir e irão vir em nome de Jesus. Por isso que eu convido você a nos conhecer. Nós temos como visão a ministração, a pregação unicamente e diretamente da palavra de Deus. Vivemos um tempo bastante difícil, bastante complicado, em que a palavra ela é colocada em segundo plano, ela é, como eu posso dizer, ela é colocada como algo que faz parte do culto, mas que não é o principal. E nós acreditamos totalmente diferente. Nós temos a certeza de que o principal é a palavra do Senhor. E é nela que nós apostamos, é na palavra de Deus que nós cremos, é ela que transforma, restaura, liberta, muda a vida, muda histórias, em nome de Jesus. Então, venha conhecer esta igreja, esse ministério, que só tem uma coisa por objetivo. Aliás, 2. Adorar a Deus sobre todas as coisas e abençoar a tua vida através da palavra de Deus. Estamos na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, no Jardim Santo Emília, aqui em Embu das Artes. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, no Jardim Santo Emília, aqui em Embu das Artes. Nós temos reuniões toda quarta, sexta e domingo. Quarta às 19h30, sexta às 19h30 e domingo, 8 horas da manhã, no culto da família. Inclusive, irmãos, nós estamos no domingo com a campanha de oração Milagre no Altar. Tivemos a segunda reunião, segundo culto neste último domingo, declarando milagre na família. E neste domingo agora nós vamos liberar mais uma palavra, vamos declarar mais uma área da vida, da nossa vida, em que Deus quer e vai fazer milagres em nome de Jesus. Então eu conto com a tua presença. Domingo agora, 8 horas da manhã, dando continuidade à campanha Milagre no Altar. Não sei o que você tem buscado, qual é o milagre que você tem clamado da parte do Senhor, mas nós estaremos aqui te esperando para liberar uma palavra de ativação de milagres em nome de Jesus. Então, domingo, 8 horas da manhã, aqui na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, no Jardim Santa Emília. E antes de estarmos já entrando aí na nossa mensagem de hoje, no estudo de hoje, eu te peço, você que gosta de ouvir essa mensagem, você que sabe que Deus
fala através de nossas vidas. Você sabe, você sente que o Espírito Santo está aqui, não só nessa live, mas neste ministério. Nos ajude, faça uma contribuição de qualquer valor. Nós temos aqui postado a chave Pix, a pastora Andréa já postou aí nos comentários. Faça uma doação do valor que você puder, que Deus abençoe muito a tua vida, que Deus te prospere, e eu tenho a plena certeza que nada vai te faltar, em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Estamos em Provérbios, capítulo 8, no verso 1. Pastor, mas o senhor, semana passada o senhor não fez live e saiu do capítulo 2 para o 8, e eu vou explicar o porquê, porque esse salto, inclusive, nós vamos estar encerrando aí no capítulo 8, né? Eu dei esse salto, irmãos, porque do capítulo 2 ao capítulo 7, você vai ver que tudo que está sendo ali ensinado é Salomão ensinando os seus filhos, né? Salomão criando provérbios de ensinamento para os seus filhos, de temor a Deus, de respeito a pai e mãe. Então, toda a leitura que você fizer em Provérbios de Salomão, do capítulo 2 ao 8, aliás, do capítulo 1 ao 7, são todos eles direcionados, aliás, do capítulo 2 ao 8, são gente, do capítulo 2 ao 7, são todos eles direcionados ao seu próprio filho, no intuito aí de ensinar aí o caminho certo para os seus filhos, em nome de Jesus, amém? Agora, o capítulo 8 em diante, a coisa vai mudar agressivamente. Salomão aqui, ele vai fazer um exercício de comunicação, né? Ele tem sobre si, dado pelo próprio Deus, uma sabedoria imensa, né? Quando ele pede discernimento ao Senhor, ele pede essa sabedoria, Deus dá não só a sabedoria como riquezas, né? Então, com essa sabedoria tão grande que Salomão tem, ele consegue, ele faz um exercício, e nos seus escritos aqui em Provérbios, ele vai trazer uma personificação, aqui no capítulo 8, uma personificação da sabedoria. Ele vai tecer um discurso sobre sabedoria, né? Ele vai apresentar aquilo que Deus deu para ele, aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele, ele agora quer oferecer para todos, como sendo a sua missão, assim por dizer. É muito interessante, muito forte isso, porque eu não sei se você sabe, meu irmão, minha irmã, mas tudo aquilo que você pede para Deus, você clama ao Senhor e o Espírito Santo te dá, a primeira coisa que Deus quer é que você use isso aqui que Ele está te dando para a obra, para o ministério, para divulgação, para crescimento do reino de Deus. Esse é o primeiro objetivo. Quando você pede algo para Deus e você coloca no seu coração que para devolver, para de alguma forma ser usado no reino de Deus, a coisa acelera, porque Deus tem pressa em pregar o evangelho da salvação, em ganhar almas para o reino de Deus. Deus tem pressa. Então, quer agradar ao Senhor, quer trazer alegria ao próprio Deus, faça isso. Quando você clamar, quando você pedir algo para Deus, faça esse teste. Senhor, eu quero que o Senhor me dê tal coisa, eu quero que o Senhor faça tal coisa na minha vida, porque eu quero fazer isso para a tua obra. Eu quero ser um instrumento para crescimento do teu reino. Você vai ver como as coisas vão se acelerar, como o caminho vai se abrir de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Salomão recebe toda a sabedoria e ele tem esse entendimento. E aí ele faz esse exercício que eu achei tremendo, eu achei maravilhoso. Ele faz essa personificação, ele cria, ele vai aqui transmitir a sabedoria como sendo algo vivo, a uma pessoa. Bispo Clodoaldo, seja muito bem-vindo à nossa live, eu fico até encabulado de tê-lo aqui conosco e feliz, né, de poder também estar aí
trazendo essa palavra, trazendo essa ministração e tendo a honra de tê-lo conosco aqui na nossa Libertar Live. Mas vamos continuar. Salomão traz aqui no capítulo 8 uma personificação da sabedoria. É a forma que ele encontrou de ministrar, de falar sobre sabedoria. Ele coloca como sendo uma pessoa, e sendo uma pessoa, a sabedoria tem as suas características. A sabedoria tem as suas características. Amém? Então vamos dar início à leitura. Provérbios capítulo 8, a partir do verso 1. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência, não da sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se põe. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo e minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. Vós, loucos, entendei de coração. Versículo 6. Versículo 6. Ouve, porque falarei. Coisas excelentes, meus lábios se abrirão para a equidade. Versículo 7. Porque minha boca proferirá a verdade. Meus lábios abominam a impiedade. Em justiça estão todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Amém? Então preste atenção. Até aqui, até o versículo 7, nós já conseguimos perceber aqui como Salomão, qual é o tipo de linguagem que Salomão está utilizando. Ele começa a apresentar a sabedoria, né, como sendo um ser, como sendo uma pessoa. Aqui no verso 1 ele diz: não clama porventura a sabedoria e a inteligência, não da sua voz, não dá a sua voz, né? Ele está começando a criar um ser que seria a própria sabedoria. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se põe. Ele está apresentando, se põe. Da banda das portas da cidade, a voz, e aí vai aqui até o versículo 7, apresentar essa pessoa que seria a própria sabedoria. E aí no versículo 7, ele já fala como sendo a sabedoria. Aqui não é Salomão, aqui é como se fosse uma pessoa chamada sabedoria. É muito importante que você entenda isso aqui, porque antes de eu trazer aqui, hoje a nossa live não é muito longa, ela é até um pouco curta, mas por que é muito importante? Porque me preparando para trazer essa live, eu vi um versículo aqui que a gente usa muito. Eu já vi muitas pessoas até pregando como sendo Deus falando, e não é. Aqui é esse artifício, é essa forma, essa linguagem que Salomão está utilizando de personificar a sabedoria. Não é Deus falando, e não é Salomão. É um pouco complicado de explicar. Não é a pessoa de Salomão, mas Salomão apresentando ou falando da sabedoria como se fosse a sabedoria se apresentando. Vamos aqui imaginar que Salomão fosse um ator e criasse um personagem chamado Sabedoria. Deu para entender? Esse personagem com o nome Sabedoria é que começa a se apresentar, começa a falar. Ele dá vida a um personagem chamado Sabedoria. É isso que está acontecendo aqui. E o verso que eu vou ler daqui a pouco, muitas pessoas acabam interpretando como sendo o próprio Deus. É claro, a forma como as pessoas entendem como sendo o próprio Deus está errada. Porém, o objetivo que é buscar a presença de Deus, buscar o poder de Deus, está embutido dentro do versículo.
Não é de todo errado a utilização do verso. O problema é dizer que é Deus que está falando, quando na verdade é esse, abre aspas, personagem sabedoria que Salomão está aqui utilizando. Vamos lá, vamos dar continuidade? Todas elas, aqui ó, o versículo 9 já é como se fosse a sabedoria falando. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas. Eu já li o 8, né? Já. Todas elas são retas para os que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Versículo 10. Aceitai minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. Você prestou atenção? Ele está falando de si mesmo, o personagem da sabedoria. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Olha só, aqui ficou muito claro. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Aqui ficou claro que não é Salomão que está falando, é a própria sabedoria. Como se fosse uma pessoa. Então, é Salomão utilizando uma linguagem muito diferente. É legal isso aqui, né? Ele apresenta a sabedoria como sendo um ser, e esse ser utiliza dessa linguagem. Então veja o versículo 10 que nós acabamos de ler. Aceitai minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. É muito interessante isso aqui, né? Essa sabedoria, é claro, irmãos, é a sabedoria do alto, é a sabedoria de Deus, amém? Isso significa o quê? Que nós não precisamos, não devemos querer, almejar a sabedoria da terra? Não, não é isso que significa. Pelo contrário, eu defendo que o ser humano, ele não só precisa, mas ele não só deve, mas ele precisa adquirir, sim, sabedoria terrena. Porque quando nós temos essa sabedoria terrena, nós aprendemos a lidar com as várias situações que acontecem ao nosso redor. E quando eu digo as várias situações, eu estou me falando do que nos afeta como sociedade, né? Nós somos um grupo dentro dessa sociedade, nós somos os chamados cristãos, somos chamados evangélicos, e nós temos voz. Está aí o que tem acontecido nos dias atuais, no meio da política, no meio da economia. O cristão, de uma forma positiva, infelizmente, também negativa, porque todo grupo que se faz ouvir tem tanto um lado positivo como um negativo, correto? Então, infelizmente, né, tendo também essa questão negativa, nós estamos inseridos nessa sociedade. E nós não podemos chegar dentro de uma discussão, dentro de um movimento, de algo que está acontecendo, sem ter uma sabedoria, sem ter um conhecimento. Sabe, irmãos, eu ouvi por muito tempo, e até mesmo antes de me converter, que os crentes são conhecidos como massa de manobra. Que nós somos conhecidos, e desculpa a palavra que eu vou utilizar aqui agora, como um povo burro. Um povo que aquilo que o pastor falar, o que o pastor mandar, a ovelha cegamente vai obedecer. Ela vai abaixar a cabeça e vai aceitar como sendo sim ou não, como sendo uma verdade total, uma verdade completa. Mas a Bíblia nos ensina a questionar. A palavra do Senhor nos ensina a buscar. Olha o que Salomão está aqui colocando, está aqui dizendo, né? Olha como ele valoriza a sabedoria. Presta atenção, o versículo 10, aceitai minha correção, porque a sabedoria de Deus nos traz correção, né? O conhecimento da palavra, aceitai minha correção.
Como é que Deus usa a sabedoria para nos corrigir? Isso aí é fácil de responder, né? Deus usa a sabedoria para nos corrigir através de quê? Da sua palavra. A palavra era correção. E eu acho isso de grande valia. Eu sempre vou pregar isso. Se você, porventura, estiver em um lugar, não vou nem aqui colocar instituição, não, um lugar, né? Porque a palavra é pregada em todos os lugares. Mas se você estiver em algum lugar onde a palavra ela é sempre branda, ela é sempre colocada como, sabe, doce, mel, sabe, aquele que está ali à frente sempre com muito cuidado. Irmãos, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vivi. Satanás colocou o dedo na minha cara e disse: eu esperava mais de você. O diabo falou. Interessante isso, né? Deixa eu contar aqui esse testemunho rapidinho. Nós tivemos, não sei se eu já contei antes em alguma live, vocês se lembram com certeza do que aconteceu há anos atrás com o acidente do avião da TAM, que perdeu o controle na pista e invadiu o galpão fora, já do lado de fora, e matou ali. Todos que estavam dentro do avião morreram, os que estavam na rua. Foi uma tragédia terrível. E eu trabalhava numa empresa próxima dali, uma empresa que era ali próxima ao aeroporto de Congonhas. E um dos funcionários, um jovem com um casamento preparado para dali uma semana. Não só como preparado a festa, como a lua de mel, casa mobiliada, tudo preparado. E o que é que estava... o Flávio está aqui conosco, seja bem-vindo, Flávio. E o que é que aconteceu? Naquele acidente, esse rapaz estava ali e ele veio a falecer. Veio morrer naquele acidente fatal. No outro dia, eu estava com a nossa amiga, a Valnice, nós estávamos procurando, eu ia também, estava por me casar. Nós estávamos procurando salão para a festa. Eu, a Valnice e a minha esposa, a minha noiva na época, a André, estávamos procurando salão para a festa. E nós estávamos lanchando quando nós vimos o acidente na televisão. E aí no outro dia nós descobrimos que um funcionário nosso estava nesse voo. E foi assim algo, pensa num dia terrível para se trabalhar. Foi muito ruim, todos da empresa sentiu, foi algo muito, muito difícil mesmo. E todo mundo sabia que eu era crente. Irmãos, eu nunca fiz questão de esconder. Eu não sei o que acontece aí, eu vejo algumas pessoas que têm um pouco de medo de falar que é crente, de ser julgado ou de ser visto de alguma forma. Então eu preciso abrir os seus olhos. Porque o crente que não for perseguido, que não for julgado, tem alguma coisa errada com ele. Para mim é inadmissível você esconder quem você é como cristão. Porque os que frequentam outras religiões não fazem questão nenhuma de esconder quem são. Eu nunca escondi, irmãos. E eu faço questão de falar, sou pastor, tenho alegria, me sinto honrado em ser um ministrante, né? Em ser um pregador da palavra. Eu me sinto feliz. Não tenho medo, não. Então todos sabiam na empresa que eu era evangélico. Não era pastor ainda, na época eu era líder jovem, era cooperador, acho que já era diácono já. E aí quando chega no final daquele dia, todos se reuniram na sala de reunião da empresa. A empresa não era muito grande, apesar de ser uma multinacional, mas o escritório aqui em São Paulo só tinha uma parte de almoxarifada, que era onde eu trabalhava, e a parte de escritório, que era a parte de cima do prédio. E todos se reuniram lá, umas 15 pessoas mais ou menos nessa faixa, dentro de uma sala pequena. Todos muito tristes, alguns chorando, cada um com uma religião, tinha budista, tinha espírita, tinha... de evangélico acho que só tinha eu e mais um, e o outro não era lá
muito crente, não. Mas eu sempre levantei a bandeira. Eu sempre quis mostrar que, né, eu era o crente. Então, surgiu uma grande oportunidade. Eles me colocaram ali, eles se voltaram, olha só, irmãos, eles se voltaram para mim e disseram: Ronaldo, ora por nós. Olha só a oportunidade que foi me dada. Ora por nós. E eu me acovardei. É isso mesmo que você está me ouvindo. Eu não disse não. Não me acovardei a esse ponto. Eu não disse não. Mas eu fiquei muito medo de ferir as pessoas que estavam ali. Sabe, de falar alguma coisa que alguém se entristecesse ou achasse ruim. Então eu trouxe uma oração bem contemplativa, assim, bem, sabe, pisando em ovos? Fiz uma oração rápida, não muito longa. Orei por eles ali, para apacentar o coração das pessoas, para que de alguma forma trouxesse paz, para que pudéssemos dar continuidade, blá, 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 blá. Desculpa a palavra que eu vou usar, mas foi isso mesmo, eu enrolei. Foi isso. Quando eu terminei, um dos espíritas praticantes, desses que faziam questão de mostrar quem era, eu estava na porta, ele passou por mim, olhou nos meus olhos e falou assim: eu esperava mais de você. Até hoje, irmãos, isso ferve na minha mente. Satanás colocou o dedo na minha cara e disse: eu esperava mais de você. E por quê? Por que foi me cobrado? Porque foi me dado. Você está entendendo? Foi me dado. Então eu preciso colocar essa sabedoria para fora. Eu preciso mostrar que há algo dentro de mim. As pessoas precisam ser tocadas por essa sabedoria. Você entende por que Salomão ele apresenta a sabedoria como um ser além dele? Como se fosse alguém fora dele. Porque o objetivo era justamente esse: fazer com que as pessoas quisessem essa sabedoria. Essas pessoas olhassem para essa sabedoria e dissessem: poxa, é algo que eu realmente quero para a minha vida. Por isso que ele apresenta a sabedoria como um ser, né? Aceitar em mim a correção e não a prata, dinheiro, recurso. E o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Ou seja, não tenha medo de ter a sabedoria deste mundo, mas nunca se esqueça que você precisa da sabedoria dos céus. Eu preciso ter a sabedoria deste mundo para poder lidar com as várias questões ao meu redor. Mas a sabedoria da terra, sem a direção da sabedoria dos céus, de pouco, muito pouco vai me adiantar. Eu posso até me tornar uma pessoa rica, eu posso até me tornar uma pessoa conhecedora de muitas coisas, mas vai me faltar o principal, que é a sabedoria dos céus, para que eu possa ser um ser completo, com sabedoria da terra e dos céus. Amém? Coloca aqui nos nossos comentários: eu quero ser sábio. Coloca aqui embaixo: eu quero ser sábio. Você quer sabedoria de Deus? Você quer dar mais valor ao conhecimento? Porque, irmãos, só a sabedoria da terra é pouca. Tendo a sabedoria dos céus, ela é muito valorosa, ela é muito valiosa. Mas se eu tiver as duas, Deus vai me usar com poder e grande glória, e eu libero essa palavra sobre a tua vida. Deus vai te usar com poder e grande glória.
Quando você entender que precisa ter, sim, precisa ter a sabedoria da terra com a sabedoria dos céus, para que você seja uma ferramenta de poder nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade? Versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Aborreço a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Isso aqui é a sabedoria falando. Eu tenho certeza que muitos, e olha lá se eu mesmo, já não usei esses versos como sendo Deus falando. E não é. É a sabedoria. Mas é a sabedoria de Deus. Amém? O temor do Senhor, tanto é que ele fala do Senhor da terceira pessoa. Você percebeu? O temor do Senhor é aborrecer o mal. Aborreço a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Versículo 15. Por mim reinam os reis, pela sabedoria, e os príncipes ordenam a justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. O que eu aprendo aqui nesses versículos 15 e 16? Quem quer ser juiz, quem quer ser líder, quem quer estar à frente de algo, precisa ter sabedoria de Deus. Aqui eu não vou nem falar da sabedoria da terra. Eu estou falando que a sabedoria da terra vai ser o pré-requisito, né? Eu defendo, irmãos, de verdade, eu acho, desculpa, tá? Eu acho o fim do mundo. Eu acho o fim do mundo alguém que não tem nenhuma faculdade almejar um cargo público. Sabe, de vereador, prefeito, governo. Para mim é uma coisa assim meio sem sentido. Tem que ter sim alguma faculdade. Tem que ter. Essa é uma opinião minha. Eu não vou nem colocar aqui como pastor Ronaldo, é a opinião do Ronaldo, né? Ser pensante Ronaldo. Eu para mim não faz sentido. Tem que ter essa sabedoria. Isso aí para mim é pré-requisito. Agora, além dessa, é de extrema importância a sabedoria do alto. Você quer ser um líder abençoado? Você quer ser um governante? Você quer ser alguém que inspira até dentro, né? Dentro das nossas igrejas, como liderança local, como discipulador. Amém? Precisa ter sabedoria. Precisa ter equilíbrio, né? Para saber como lidar com as várias demandas, as várias questões, porque quando nós lidamos com pessoas, irmãos, se não tiver sabedoria, meu Deus. Eu estava na igreja do Bispo Clodoaldo, e nós estávamos falando sobre essa questão, né, do mandamento lá, do principal mandamento de Deus, que é servir a Deus de todo o teu entendimento, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. O que é entendimento? Sabedoria. É você saber utilizar essa sabedoria do alto, essa sabedoria de Deus, para fazer com que as pessoas elas estejam próximas do Senhor, estejam perto de Deus. Eu não, para mim não dá. Desculpa, não tem como você almejar, né? Pastor, eu quero ser um pastor, quero ser um líder, eu quero ser um discipulador, mas eu tenho esse meu jeitão, tá? Eu falo assim mesmo, eu sou meio ignorantão. Então, desculpa, meu irmão, você não pode ser líder de nada, não. Você não quer mudar? Não, eu sou assim, Deus me usa assim. Não, meu amado. Deus não te usa assim. Deus não, você pode criar uma ilusão, tá? Você pode achar que você está sendo usado, né? Afinal,
Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Eu sei disso, é óbvio. Mas existe uma diferença entre ser uma ferramenta, né, ser um instrumento de Deus, e ser uma, como eu posso dizer, eu não estou aqui conseguindo achar a palavra, mas ser uma emergência. Não sei se é bem essa palavra que eu queria usar. Mas quando você tem um instrumento, você tem a ferramenta certa para trabalhar, você gosta daquela ferramenta, você cuida daquela ferramenta, você passa óleo na ferramenta para não enferrujar, você faz de tudo para aquela ferramenta durar. É ou não é assim? Você gosta, você vai sempre usar essa ferramenta, porque ela é voltada para aquilo. A ferramenta, ela é construída, ela é feita, ela é aprimorada com um objetivo. É assim que você tem que querer ser. Ferramenta preparada por Deus para a sua obra. Eu não posso querer ser um objeto que Deus pega na emergência. Ah, não tem nada aqui, eu vou pegar você mesmo. Desculpa, Deus quer te usar muito mais do que... Ah, não tem esse, vai tu mesmo. Não, meu querido, você pode ser muito mais do que isso. E Deus quer que você seja mais do que isso. Porque Ele tem te capacitado. Ele tem te dado a sabedoria. A sabedoria que foi dada a Salomão, Salomão agora ele está fazendo um exercício aqui tremendo, de criar um ser, né? Uma personificação para que as pessoas se aproximem da sabedoria e queiram essa sabedoria com mais inteireza. Não sei se também essa é a palavra melhor a ser usada, mas para que as pessoas gostem da sabedoria. Ele apresenta como uma pessoa cheia de características, né? Então isso aqui é muito importante. Queira ser um instrumento preparado por Deus para a obra, porque aí Ele vai te usar com poder, né? Você já viu uma pessoa pegando uma ferramenta? Eu vou dar aqui um exemplo. Eu era pastor de uma igreja na Paz e Vida, Ministério Paz e Vida, no Vila das Belezas. Foi a primeira igreja que o Senhor me deu. E logo quando eu cheguei lá, eu percebi um vazamento muito alto de água. Aí eu chamei um encanador, uma pessoa especializada, e eu fiquei impressionante, porque ele era um senhor já de certa idade, então ele não era, né, tão hábil assim nos seus movimentos, mas ele tinha a ferramenta certa, irmãos. Eu tinha um obreiro lá que era uma bênção. Um obreiro já se tornou até pastor. Nossa, ele tinha me ajudado muito, mas ele já tinha feito uns 3 buracos e não tinha achado. E o estacionamento lá da igreja era bem grosso, de concreto armado. E ele já tinha feito uns 3 buracos e não tinha achado onde estava o vazamento. Esse senhor chegou, pegou um aparelho com uma pontinha, foi colocando lá onde estava, onde eu falei para ele, de onde ele foi seguindo, desde o cavalete de água, ele foi seguindo, tocando no solo com um fone no ouvido e ouvindo o fluxo da água através desse aparelho. Até que ele foi num determinado lugar onde o fluxo estava maior. Ele falou assim: o vazamento está aqui. Sem fazer um furo, ele achou o vazamento. Aí depois, essa é uma ferramenta sofisticada. Depois ele trouxe uma ferramenta mais bruta. Que ferramenta? Uma marreta, irmãos. Uma marreta. Eu nunca tinha visto uma marreta daquele tamanho. Irmãos, ele é um senhorzinho, ele não tinha um braço forte. Mas a marreta era tão poderosa que ele deu 3 pancadas, um concreto que era mais ou menos dessa altura, rachou no meio. Mas foi 3 pancadas naquela servida. Você entende? Se você é espiritual, você está entendendo. Deus vai ter a ferramenta certa para questões específicas da sua obra.
do seu reino. Existem ferramentas, como o bispo Clodoaldo, como eu, pastor Ronaldo, como o pastor Ednei Moreira, que nós conhecemos, e tantos outros pastores. Existem ferramentas que Deus vai usar de X forma, de um jeito mais tranquilo, de uma forma mais branda. Já vai ter ferramentas que são verdadeiras marretas. E tem pessoas que só vão, que tem uma personalidade tão dura quanto o terreno que eu falei aqui, que precisa de uma palavra da potência de uma marreta para ela se quebrar. Tem que ser assim. Mas o principal disso que eu estou falando é ser ferramenta preparada, seja para a palavra branda, seja para a palavra mais dura. Ferramenta preparada. Não ser um objeto que o Senhor, puxa, não achei aqui, deixa eu usar a mula mesmo. Deixa eu usar esse aqui. E tem gente que tem se contentado com isso. Não busca uma sabedoria do alto, não faz um curso, não vai ler uma teologia, não vai se preparar, irmão. Meu Deus. Não vai, aumentar o seu conhecimento. Às vezes nós queremos coisas grandes de Deus. Como é que Deus vai te dar coisas grandes se você não se prepara? Não tem como, irmão. Quer ver mais um exemplo? Eu gosto muito de dar esses exemplos, eu já estou terminando, tá? Você pode, nesse momento, ganhar R$1 bilhão. E aí você pensar, vou comprar uma Ferrari. Liga para a Ferrari agora e tenta comprar. Você não consegue. Não, mas eu tenho dinheiro, eu vou pagar à vista. Não. Para você ter o nosso carro, você precisa fazer um curso primeiro. Você precisa se preparar. Porque se você entrar no nosso carro do jeito que você está, você vai estragar a nossa marca, vai estragar o carro e vai se matar. Você tem que ser preparado. Você tem que estar preparado para as coisas que Deus quer fazer na tua vida. Tem uma bênção tão grande, eu libero esta palavra, na Abiassuri Andarai. Tem algo tão grande preparado para você, meu irmão. Mas você precisa ter sabedoria. Meu Deus. Tem algo tão grande preparado para você, mas ainda não chegou porque tem te faltado sabedoria. Vai clamar ao Senhor. Vai buscar essa sabedoria que Deus vai colocar nas tuas mãos e você vai tomar posse em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar a leitura. Já estou perto aqui do final. Aqui o versículo 17. Aqui está o versículo que muitos de nós já usamos como sendo Deus falando. Presta atenção. Versículo 17. Eu amo os que me amam, e me acharão os que me buscam de madrugada. Fala a verdade, você já pregou como se fosse Deus falando isso aqui, né? E não é, é a sabedoria. Eu amo os que me amam e me acharão os que me buscam de madrugada. É Salomão dizendo, se você quer mais sabedoria, se entregue, se esforce, ama, eu amo os que me amam, ou seja, ame mais a sabedoria do alto, ame essa sabedoria de Deus ao ponto de você estudar até de madrugada. Porque na madrugada você vai ter esse conhecimento. E quando eu disse no início da nossa live de que, de certa forma, você utilizar esse verso aqui como sendo, não como sendo Deus falando, mas você apontando como sendo algo que liga você a Deus, não está errado. Por quê? Porque quando eu falo a sabedoria, é claro que eu também estou me referindo às Escrituras Sagradas. É claro que eu estou me referindo à palavra do Senhor. Irmãos, e eu tenho uma convicção tão poderosa no meu coração,
na minha mente, de que quando eu leio, quando eu busco o conhecimento da palavra de Deus, Deus se manifesta na minha vida. Você quer comunhão? Intensifica as suas orações, não está errado. Intensifica os seus jejuns, também não está errado. Mas principalmente, busque o conhecimento na madrugada. Busque a sabedoria de Deus na madrugada, que você encontrará o Senhor. Você prestou atenção que agora a forma como eu utilizei está mais dentro do contexto? Não é Deus falando, mas sim é um instrumento para alcançar Deus. Conhecimento, sabedoria, presença de Deus. Amém? Eu amo os que me amam e me acharão os que me buscam de madrugada. Versículo 18. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado, e minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço aqueles que me amam andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para receberem bens permanentes e terem cheios seus tesouros. Aqui, do verso 18 ao 21, é a sabedoria dizendo que se você adquirir esse reconhecimento, vai haver uma recompensa, não só espiritual, mas também física. Eu não sei se você percebeu, mas tudo aqui que está dito, tudo está escrito do 18 ao 21, são recompensas da alma, prazer, alegria em ter o conhecimento das coisas de Deus. E também riquezas que só o Espírito Santo pode nos dar. E aqui sim eu vou falar tanto espirituais como materiais. É resultado da sabedoria que Deus tem para mim e para você. Em nome de Jesus, busque o conhecimento de Deus, irmãos. Busque o conhecimento da palavra de Deus, da sabedoria do alto. Faz parte da vida do homem de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina: crescei na graça e no conhecimento, na sabedoria. Não queira ser um crente só do manto, só do reteté, que eu gosto, que eu também gosto, que eu também sou adepto. Eu sou tão pentecostal quanto. Inclusive nós vamos ter no dia, me foge agora a mente, mas já tem o dia. Depois vou até passar para o bispo Clodoaldo aí o dia. Nós vamos ter uma vigília pentecostal aqui na nossa igreja, o clamor da meia-noite, das 8 à meia-noite, e vai ser algo tremendo. Eu convido você a estar conosco. Então, se eu não me engano, é na segunda semana de julho. Na primeira semana de julho, na segunda não. Na primeira semana de julho, não, de agosto. Na primeira semana de agosto, nós vamos ter aí, se eu não me engano, dia 9. Depois eu vou dar uma olhadinha direito aí, e eu vou estar colocando o banner aqui nas nossas redes, e eu conto com a tua presença. Eu gosto do Pentecostes, eu gosto do mover de Deus, do Espírito Santo, mas é preciso ter o conhecimento de Deus, o conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, a sabedoria do alto, para que junto com a nossa sabedoria adquirida aqui na terra, possamos ter uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém? Eu vou parar por aqui. Nós lemos até o versículo 21. Semana que vem nós vamos ler do 22 ao 36. Amém, amados? Posso orar por você? Grandioso Deus e eterno Pai, Deus de toda a honra, Deus de todo o poder, Deus de toda a glória. Senhor, eu quero apresentar a cada um dos teus servos que nos acompanharam até aqui. Meu Deus, e este que vai assistir essa live através do canal do YouTube em um outro momento, em uma outra situação, que em cada um deles, Senhor, haja ali a manifestação do teu poder, da tua glória. Aonde chegar este vídeo, também chegue a tua unção,
o teu renovo, o teu Espírito Santo, que haja cura, que haja renovo, que haja fortalecimento, que haja libertação. Eu ligo na terra para que seja ligado nos céus. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu mais uma vez te peço, nos ajude. Nossa chave Pix está postada aqui. A pastora Andréa vai postar mais uma vez para que você consiga achar facilmente. Aqui nos comentários nós temos a nossa chave Pix. Faça uma ajuda de qualquer valor para que possamos continuar aí, não só com esta live, mas também com as portas da nossa igreja aberta, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a tua vida, que nada te falte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fiquem todos com Deus, e até a nossa próxima live.